Rádio São Luís, Sistema Gaúcho de Comunicação. A criatividade e diversidade da criação musical e poética do Rio Grande. Camperiando, um encontro com nossos artistas que fazem história. Camperiando. Apresentação: Luiz Oneide. Estamos iniciando aqui pela Rádio São Luís 100.9 e também pelo YouTube da Rádio São Luís mais um Camperiando. E hoje nós estamos recebendo a visita de Olívio de Oliveira Dutra. Seu Olívio criado. Dutra. Olívio Dutra. Mas que prazer recebê-lo aqui, hein? A alegria também minha. Todas as vezes que nos encontramos foi para falar ou fazer uma entrevista sobre a parte política. Hoje nosso foco é mais a área cultural. Mas é também política, né? Também, né? Política é a construção do bem comum com o protagonismo das pessoas. Não precisa ser partidária, mas também o partido faz parte da democracia, né? Até para haver assim um incentivo na parte cultural, precisa também... Claro, a política cultural. Política cultural. Uma visão de mundo, de sentimentos, né, de congraçamento, né, de ouvirmos-nos uns aos outros e apreciarmos, né, a beleza da poesia, do canto e da música. Olívio, pelo fato de que o senhor sempre está envolvido nesses eventos, e eu tenho percebido, sai um evento ali na família Guedes, o senhor está lá. Sai um evento lá na Barranca, o senhor está lá presente. Eu gostaria de ouvir um pouco de ti com relação a esse prestígio, a essa participação, porque o fato de um ex-governador, ex-prefeito, ex-deputado estar presente, para quem organiza já é um prestígio, né? Mas qual é a tua importância de estar lá presente? Olha, eu achei muito natural do meu ponto de vista, né? Sou filho da região, sou filho de famílias, né, de pequenos, não é, posteiros de campo, agregados, né, e que vêm para a cidade e que convivem com os parentes que estão lá no fundo de campo, depois estão vindo para a cidade e trazem, não é, seus causos, seus contos, a sua música, não é, as suas habilidades, inclusive no violão, na gaita. Eu tinha tios, não é, eu era guri, que vinham visitar o Cassiano, meu pai, a Amélia, que tinham vindo de lá daqueles fundão para morar na cidade, e eles tocavam gaita, tocavam violão, e a gente, guri, ficava ali no oitão da casa, e a mãe, né, servindo mate, meu pai vinha do trabalho e tal. Então eram momentos muito importantes que foram certamente introjetando, vamos usar essa palavra, né, na alma da gente, essa questão da musicalidade, da vivência, da experiência. Eu fui rapazote e o Noel Guarani era vizinho, umas 3 quadras lá de casa, não é? Quando o senhor veio para a cidade ou lá no interior? Não, aqui no interior, eu só nasci na Bossoroca, né, em 1941, no fundão da Bossoroca. Né, Nasceu e veio para a cidade? Aquilo eu sempre brinco, porque eu nasci no Rincão Feio, não é no Rincão dos Feios. Não é? E o meu pai era aramador lá, a minha mãe, dona de casa, eu era o segundo filho, e eles viram que não dava para, né, se a família aumentasse, como é que os guris iam ir para a escola, como é que era, e meu pai era muito habilidoso, trabalho manual, conhecia a madeira, a unha grossa, ir lá no capão escolher a madeira, que era o palanque, que era a trama, que era isto e aquilo, né? E ele, então, era aramador, tá? Tem uns que dizem que é alambrador, mas é o que faz a cerca, que escolhe a madeira, é o que trama, que espicha, o arame, enfim. E ele acabou também fazendo, claro, as mangueiras, o galpão, né, as mesas rústicas, as cadeiras e até armários, né? Então, meu pai tinha essa habilidade. Tem pessoas lá que têm cabos de relho com a mão fechada, assim, que é obra do meu pai. Né, escalavrado assim numa madeira de lei, né? Tu vê um belo de um cabo de relho, né? Assim. Então meu pai tinha essas habilidades que é próprio não é, digamos, do missioneiro, ainda do tempo, não é? Eu penso, não é, das reduções jesuíticas,
não é? Que ali tinham muitos carpinteiros habilidosos, marceneiros, pedreiros, né? Artistas plásticos, que os jesuítas não estimulavam essa visão, não é, dos guaranis, né? E isso se esparramou por uma região grande, né? E isso foi também sedimentando uma cultura, que é a cultura missioneira, né? Que não rejeita as demais expressões culturais do Rio Grande e de outras regiões. Então, eu acho que é muito disso que me leva a acompanhar, né, os nossos artistas, os nossos escritores, compositores, né, conhecer melhor a história das missões, a história da região, a história de São Luís, a história do Rio Grande, a história da América Latina e dessa região da América Latina, do país, enfim, essa relação da igreja, dos jesuítas, das ordens, né? Enfim, a relação que essa região teve também com outras regiões do país, né? Os bandeirantes vieram para cá tentar escravizar índios, né? Tem depois tudo isso, tiveram, né? que voltar, né? Porque os índios não aceitavam e não aceitaram. Então é isso, né? Eu faço gosto de estar, não tenho podido estar em todos os acontecimentos. Mas sempre que possível vai. Culturais, sempre que possível. Aí o vou. senhor sentava lá escutando os artistas, sim. conviveu com o Noel Guarani, que era teu vizinho? Convivi. Mas não beliscou o violão? Não, nunca aprendi instrumento. O meu pai também, diz a minha mãe, que o meu pai, quando era solteiro, tinha um cavalo bem encilhado e tinha 2 mudas de roupa, uma para trabalhar e outra para os fins de semana e tal, e tinha uma gaita que ele tocava, mas eu nunca vi o meu pai com essa gaita, né? E também nunca vi o meu pai também pilchado de gaúcho. Ele tinha digamos, uma pilchazinha modesta, né? Uma bombacha que era curtinha, assim, e tal. Ele tinha umas botas, mas eram casulos muito especiais que ele, né, vestia as botas. Então, o meu pai é um gaúcho, um missioneiro, mas ele não era um tropeiro. Ele não era digamos, um peão de estância, não é? Mas ele tinha conhecimento dessas lidas todas, né? E ele, o trabalho dele foi sempre, né, de sobreviver com essas experiências e habilidades dele, que ele veio para a cidade. Eu tinha menos de 1 ano, cheguei aqui nos Coelhos. Então a tua infância foi aqui em São Luís? Aqui, só nasci na Bossoroca, mas me criei em São Luís Gonzaga. Estudou no Senador? Estudei no Senador Pinheiro Machado, né? Depois no ginásio Santo Antônio de Pádua, não é? Eu prestei o serviço militar no 3º Regimento Dragões do Rio Grande, que era a cavalaria. Depois fiz a Escola Técnica de Comércio aqui. Eu fiz cursos também na Universidade aqui de Ijuí, na Faculdade de Didática, Pedagogia. Inglês, eu aprendi inglês, cheguei a ser fluente, porque os padres eram franciscanos, conventuais foi professor de inglês norte-americanos. aqui, né? Fui professor, né? Me preparei para isso. Depois, em Porto Alegre, eu fiz a universidade, né? Aí eu já estava casado, não fui mais professor, entrei numa militância, né, diferente de lutas, mas tudo isso é em razão do subsolo da gente, né? Da cultura na qual a gente viveu, né, e que faz parte, não é, digamos, do caráter da gente. Tá, o senhor era menino e o Noel Guarani, que idade tinha também? O Noel Guarani era um pouquinho, acho que 1 ano mais moço que eu. Mais moço? Acho que 1 ano mais moço que eu. E aí vocês brincavam? Ou 1 ano mais velho. Ou ele já... Olha, eu me lembro de ir o pai do Noel Guarani era barbeiro ali embaixo. Meu pai mandava nós guris cortar o cabelo, ele tinha uma cadeira de barbeiro dessas de pau, subia. E Noel Guarani por ali, nós trocava livros, já numa época que a gente comprava livro pelo correio, coisa que vale, e não era comum isso. Sim. Né? Nós ia também na biblioteca, mas na biblioteca nós pegamos o livro, depois esquecer de entregar o livro, e jamais passou pela nossa cabeça, né? Então a gente trocava esses livros que a gente
eu me lembro bem, não, ele ter trocado livros com o Noel Guarani, que era o Miguel Strogoff, aquele grande viajante, né? Tinha livros, que aquele, né, era viajante, ele era daqueles fundão da Europa, Ásia, e as histórias revelavam para a gente, não é, como é que aqueles povos viviam, né? Como é que então era muito rico para nós aquelas histórias, nós trocávamos aquilo, não é? E, bueno, depois o Noel, um tempo, o Noel, não é, desapareceu. Aí tem uma história, né, que eu não vou contar aqui, eu acho que o pessoal sabe mais ou menos, né? E depois ele voltou com toda aquela carga musical missioneira, latino-americana, não é? O espanhol, o guarani, o português daqui da fronteira, não é? Não é? E se expressando bem, com simplicidade, com conteúdo, com gana, com a rebeldia, né? Com causa. Então, o Noel Guarani é uma grande figura, não é? Digamos, da E nessa criação. volta o senhor teve o privilégio de ser o primeiro a ouvir, então, as músicas dele? Não sei se é o primeiro, porque aquele primeiro disco que eu sei que dele é aquele que está ele na capa com o Jaime Caetano Brown, né? Um clássico, um belo de um disco. Não é? Depois ele teve, eu fui prefeito de Porto Alegre, imagina, fomos nos encontrar numa outra situação. O senhor foi prefeito em 88. Fui eleito em 88, de 89, então a 92. Ele chegou a se apresentar em shows musicais lá e a gente ajudava, não é? De um jeito ou do outro, né? Conforme, né? Tinha que ser. Nosso governo também tinha uma Secretaria de Cultura e tinha formas de estimular, né, a musicalidade do povo, né, e as diferenças ricas, né, da música litorânea, a música açoriana, a música da campanha, a música da fronteira, a música serrana, a música missioneira, a música do centro aqui, não é, do estado, e vertentes muito interessantes e ricas, não é? E nós estimulamos isso, tanto quanto estivemos na prefeitura e depois 10 anos depois como governo do estado. Então tudo isso me faz eu ir nos encontros com muito gosto, assim, eu acho que até não é por obrigação, é por vontade, é por gosto. Aquele desejo de... Aquele desejo de ir, né? Eu não sou um poeta, eu não sou um escritor, não sou um músico, mas eu não vivo sem a música, sem os nossos poetas, sem as suas letras e sem as suas interpretações. Tá? Então, faz parte disso. A minha mãe também, era analfabeta, não é? O meu pai sabia as 4 operações, naqueles tempos, aqueles fundão de campo, os pais não podiam dar escola para as filhas mulheres, porque tinham que ir longe na escola. Então, os filhos, sim. Né? E aí, a minha mãe veio aprender a ler, né, aqui conosco na escola, porque ela nos colocava e nos cobrava. Né? Chegava em casa, tinha que dizer para ela o que a gente aprendeu, as letras, aquelas coisas todas, e ir lendo, e depois ela virou uma leitora de jornal. Sério? A minha mãe, a América Legal, de né? Oliveira Dutra. Que bom. Mas, Olívio, considerando que o senhor conviveu com o Noel Guarani, né? O senhor escolheu aqui uma música para nós tocar, né, do Noel Guarani. É verdade. O nome da música é Canta o Pajador Missioneiro. O que isso representa para ti? É uma bela canção, não é? Porque o Noel Guarani, ele falou da poesia, do canto, relacionou a questão com a paciência, com a criação, com a vivência com a natureza, o rio, a noite, a lua, não é? O rio que não é sempre o mesmo rio, não é? Já diziam os gregos, né? Tu sempre está entrando num rio diferente. Claro. Que o rio está correndo, não é? Então, uma bela canção que mostra que o Noel Guarani tinha não só sentimento, vocação, mas ele também tinha uma base cultural, uma leitura e uma vivência e muita relação com os mais antigos, não é? Com as manifestações mais de raízes, não é? Da nossa região, do Rio Grande e da América Latina.
E essa é uma bela canção. Pajador missioneiro de sinfonias tamanhas, vozes dessas campanhas em nativos manifestos, com anseios e protestos clamando por liberdade, bordoneios de ansiedade aos guascaços do minuano e nuestros pueblos hermanos ungidos pelo cabresto. Pajador velho indomado de antiga castas sociais, de entreveiros imortais Bolívar e San Martín, agora nesses confins de guitarra em bordoneios, vai modulando os anseios de Gaudério Pajador, libertar para el cantor gestas do mesmo clarim. O teu canto sintetiza calândrias e arapongas, em chamamés e milongas na guitarra que dedilhas, antigas heranças caudilhas de entreveros e peleias, que cantando tu anseia justiças, mas sem embargos, lembrando dias amargos, sacramento e tordesias. Se parece esse teu canto grito de muitas querências, nativas reminiscências com atavismos de pranto, nesse tristonho acalanto de Gaudério e acorrentado, tras sonhos acolherado, nossas heranças machaças, telurismo de mil raças, revive nesse teu canto. Teu canto é um grito de alerta de guri pedindo pão, que morrem de inanição entre ranchos e tapumes, aves ainda em plumes sobre planícies desertas, em madrugadas incertas, estiradas sobre a pampa, sepulto na mesma campa de passados e costumes. Traduzindo a emoção da nossa história, seguindo o rumo da arte gaúcha. Rádio São Luís, 100.9 FM, marca e sinal do Rio Grande. Voltamos a apresentar o Camperiando aqui pela Rádio São Luís, 100.9, também pelo YouTube da Rádio São Luís. Hoje estou recebendo Olívio Dutra, que foi prefeito em 88, ele foi eleito, né? De 89 e 92. Exato, de governador, 99 a 2013, também ministro das cidades e deputado constituinte. Sabes, Olívio, que esses dias eu entrevistei o Carlos Cardinal de Oliveira. Ah, foi também. O Carlos Cardinal, ele foi deputado constituinte contigo, né? Foi, sim. Nós nos encontrava pouco aqui, né? Mas lá passamos a nos encontrar porque ele é também de Bossoroca, o Carlos Cardinal. Isso. Também é de Bossoroca. Mas ele veio a ser depois prefeito aqui em Garruchos, né? Garruchos. Ele mora em Garruchos até agora. Hoje ele é vice-prefeito. É, isso. E aquela última música que nós vamos tocar, que o Pedro Hortaça vai cantar, já estou adiantando, o Cardinal é o autor da letra. É o autor da letra. Exato. Então, combinou bem, né? Combinou. Estou homenageando o Cardinal. É verdade.
Mas então a tua homenageando o a tua participação nesses eventos é como se fosse uma água na fonte para a tua... Sim. Semana que passou o senhor esteve de aniversário, né? Dia 10, completou 83 anos. Qual é a receita para essa vitalidade toda, hein? Eu brinco, né? Recém 83. Não, mas a gente, digamos, estou pelegueando a natureza bem, não é? Sem agredi-la. Mas é evidente, a gente já anda mais devagar, mas devagar também você vai ao longe, né? Exato. Eu perdi a minha querida Judite, fez 2 anos agora, em maio, e isso é um talagaço na vida da gente, né? Então, parece que a gente... né, parece que diminui o tempo de vida, né? Exato. Mas eu sei que ela, se estivesse viva, queria que a gente estivesse, né, seguindo um ideário, lutando por ele. Então, não é? A gente se revigora com esses episódios também. E é isso. O senhor foi governador, mas não deixou de ser governador, porque eu tenho percebido que todo o fato que acontece, uma opinião política, uma opinião sobre... O senhor é entrevistado, é solicitado para participar. Isso também te revigora? Sim, eu não confundo as coisas, né? Tem uma tarefa, é eleito para exercer um mandato com base num programa, um ideário que tu defendeu na campanha, então tu tem que ser franco contigo e principalmente com aqueles que né, pelo voto consciente te deram essa tarefa. E aí o tempo de um político no seu mandato é aquele tempo, né, e que tem que ser cumprido, né, integralmente, né? E é isso que eu procurei fazer. Então as coisas que fizemos foram com o coração, com a consciência e tendo uma visão que não é para prejudicar alguém ou para beneficiar este ou aquele grupo ou aquele setor em detrimento de outro, não. Né? Um desenvolvimento mais parelho, mais igualitário, né? O campo, a cidade, a agricultura, os serviços, a indústria, a cultura, né? As artes, a educação, a saúde, são coisas assim fundamentais, né? Que um governante ou um representante legislativo tem que se preocupar no exercício dos seus mandatos. Mas passou isto, não é? A gente, evidentemente, não quer dar lições para os outros, né? A gente tem experiência, tem vivência, não é? Mas a realidade da vida e do mundo estão toda hora, por conta disso, surgindo novos desafios. Claro. Hoje nós temos o desafio da comunicação instantânea, da alta tecnologia, da inteligência artificial, que de repente parece que querem substituir o ser humano, ele não precisa pensar mais, tudo pode ser, não é, inventado e tudo pode ter aparência de verdade quando é uma mentira. Então, tudo isso são desafios importantes que tem que, não é? Eu acho que tem que estimular a ciência, a pesquisa, o desenvolvimento científico, tecnológico, a democracia não é uma coisa imposta de cima para baixo e também não é um caderninho, um receituário pronto e acabado. Tem que estar sempre em aperfeiçoamento e para isso as pessoas têm que se assumir como sujeitos e não objetos da política. Essa é a pregação que eu faço e eu acho que isso não é uma questão de ter ou não ter mandato, ter ou não ter cargo. Isso é uma visão de mundo, né? O mundo pode e deve ser melhor, há de ser, né? Com a participação consciente das pessoas, né? E não agredir a natureza. Um progresso que pisoteia a natureza é retrocesso, né? Nós estamos vendo que a natureza está respondendo, né? Chega um momento que ela se rebela. Se rebela. Eu estava olhando aqui, o senhor foi presidente da USLE em 59, aqui em São Luís. E eu estava percebendo que hoje não tem mais esses movimentos, né, estudantis. Pois é. Isso talvez não é pelo fato de não ter mais esses movimentos estudantis fortes, que está faltando um pouco de liderança hoje, não? Eu acho que tem sim a ver um pouco com isso, mas também
isso foi acontecendo na medida que também o desenvolvimento, né, econômico se descolou do desenvolvimento, digamos, social, cultural. É como se fossem coisas, né, díspares ou paralelas que nunca se encontram, quando na verdade fazem parte, não é, do ser humano. O ser humano não é uma máquina, não é uma mercadoria na prateleira que alguém dá o preço, expõe para vender, ou descartar, né? O ser humano, cada pessoa é um infinito, é um universo, e tem que ser respeitado por isso, né? Tem que propiciar que as pessoas tenham espaço para desenvolver-se melhor, ter esperança melhor para si, para os seus filhos, para gerações futuras. E aí precisa um mundo que não seja um mundo da ganância, da especulação, né? De quem tem mais pode mais, de quem está mais armado pode mandar e desmandar no mundo, como está acontecendo. Então, eu tenho um sonho que eu acho que não é só meu, né? São de milhares de pessoas desse globo que está vivendo essas situações tão desesperadoras. Só para explicar para o nosso ouvinte, porque eu tenho a impressão que muitos ainda não vão saber o que é USLE. USLE é a União dos Estudantes de São Luís Gonzaga, né? USLE, União São Luisense de Estudantes. Exato. Eu estava... eu e o Arnoldo Dobenstein, professor Arnoldo Walter Dobenstein. O pai dele era mecânico ali na Rua Rio Branco, morava aqui mais perto da gruta, e eu morava na Rua Rio Branco lá embaixo. E nós éramos colegas, né, no ginásio já, e tinha, a USLE já existia, mas aí a direção da USLE, aquelas direções, era comandada pelos estudantes das famílias melhor situadas que mandavam os filhos estudar em outras cidades, podiam, não? E Santa Maria, Pelotas, Passo Fundo, Porto Alegre, e aí nas férias, quando eles voltavam, aí a USLE funcionava. Funcionava nas férias. E nós, quem estava aqui, né, de famílias mais modestas, que os pais não podiam mandar as coisas, nós não, mas para aí, a USLE tem que funcionar para reivindicar para todos, né? Para todos, e vamos ver como é que a rede de ensino está funcionando, outras escolas. Tá, mas era debatido a educação lá? O que vocês debatiam? Né? Debatiam isso, a educação, a política educacional dos governos, dos municípios, as escolas, as melhores, digamos, possibilidades da juventude, das famílias mais modestas, ter acesso a uma escola de segundo grau, gratuita, pública, que não tinha. Né? E hoje só se reuniam nas férias, essa discussão não acontecia. Então, nós fizemos, foi uma oposição, né? Nós ganhamos uma chapa de oposição, mas durou pouco, porque eu tinha que trabalhar. Chegou um momento que... Né, e o senhor já trabalhava no Banrisul naquela época? Não, nem tinha servido ainda o exército, né? Uhum. Então, mas foi isso. Eu acho que foi uma experiência interessante, rica. Não deixamos de fazer baile dos estudantes rainha dos estudantes, mas nós fazíamos reuniões para discutir a questão do ensino público e gratuito de escolas que possibilitassem que os filhos das famílias mais modestas aqui de São Luís tivessem acesso, porque os pais não podiam mandá-los, terminado o ginásio, a fazer científico ou outras escolas fora da cidade, do município. Eu li uma curiosidade. Diz que repórter não ofende, né? Perguntando, né? De jeito nenhum. Como é que surgiu o termo galo missioneiro e se o senhor se incomoda com esse? Não, eu acho que... Eu não me incomodo, é claro, mas eu acho que é um exagero, né? Mas a questão... O galo... Mas surgiu em que época? Eu acho que surgiu, sim, já na disputa para a prefeitura, né? Eu acho que sim. Lá em Porto Alegre? Lá em Porto Alegre. Nós tínhamos um grande cantor, ele está ainda vivo, que tinha lá. Ele bolou uma música, e como era, das missões, mas já tinha o galo missioneiro verdadeiro, que é o Pedro Hortaça, né? Que é cantor, né? O galo canta. Sim. E o canto do galo anuncia um novo dia, anuncia a aurora, esse é o símbolo.
né? O galo, né, é o que, com seu canto, né, está dizendo, está surgindo um novo dia, né, aurora, né, novo tempo. Então, essa é a imagem. Eu digo, não, mas o verdadeiro galo missioneiro é o Pedro. Está lá nas missões, hein? É o Pedro Hortaça. Eu sou o galo genérico. Não, é uma brincadeira, mas tem essa simbologia. Sim. Né? Mas o galo é uma figura da mitologia, né? Portugal, por exemplo, tem essa ave, como inclusive a gente chega na cidadezinha de Portugal, tem aquelas belas pecinhas do galo preto com as coisinhas, né? Unhas e coisa amarela. Uma bela lembrança de Portugal é a figura do galo. Né? Nós temos aqui Flores da Cunha, aqui, né? É a cidade do galo, e tem uma história interessante, né, sobre aquilo, mas tem uma enorme estátua de um galo na cidade, né? Tem várias coisas, interpretações, não é, dessa ave, né? Importante, por sinal, o meu irmão tem, meu irmão, nós somos lindeiro ali, é tudo uma coisa só. Seu irmão Samuel? É o Samuel Moisés Dutra, né? Ele cria galinha e não para matar, né? Bom, são poedeiras, e agora tem um casal de galinha lá, um galo bonito, né? Mas já velho, com as esporas desse tamanho, né? E uma galinha, e eles percorrem lá os pátios e ele canta esse galo, né? Ô galo, quando ele canta lá, minha irmã diz, olha o galo. Nós escolhemos ali, o senhor escolheu, né? Senair Maicá, João Sem Terra, para cantar. O que essa música representa? Né? Ah, sim. O Senair Maicá é um dos troncos missioneiros, né? E ele não é nascido propriamente aqui nas missões, mas, né, aqui na Lindeiro das Missões, mais ali para cima, né? E viveu aqui. Tanto que a homenagem com estátua para ele é em São Miguel. São Miguel que adotou ele, isso, né? Adotou. E ele viveu aqui, era muito íntimo nas relações com o Noel Guarani, com o Pedro Hortaça, com outros, com o próprio Luiz Carlos Borges e outros. Né? Os gaiteiros nossos aqui de São Borja, Santo Ângelo. Então, o Senair Maicá também era muito... Né? Ele era muito preocupado com a questão social, né? O Rio Grande não era mais o Rio Grande da pecuária extensiva, né? Era um Rio Grande que já começava a ter a grande lavoura, né? E isso exigia menos mão de obra, e isso levava, não é, muita gente a ir primeiro para os corredores, depois para a periferia das pequenas cidades, depois para as médias, depois para as grandes. Então, essa poesia dele tem muito a ver com essa realidade socioeconômica, cultural de um Rio Grande que está tomando outra formatação no seu desenvolvimento, com consequências sérias, não é, para as pessoas sem a propriedade, nem a média e muito menos a grande, nem rural e nem urbana. Eu me chamo João Sem Terra, morador desta campanha, que fui pra cidade estranha, atrás de um sonho ilusório, deixando o meu território, de certo meio na canha. Logo na beira do povo encontrei um companheiro, velho amigo João Barreiro, também sem terra e sem casa, que já foi batendo asa na saudação de parceiro. Uma figueira, um terreno solito e abandonado, ergui o meu rancho entonado num chão que era de ninguém. E o João Barreiro também ergueu um rancho barreado, o meu no lombo da terra, parceira que nós arrima. O dele é aquela obra-prima feita com a asa e o bico, igual palácio de rico, me olhando de lá de cima.
Mal ficou pronto o meu rancho, já me pediram escrituras, alvarás de prefeitura e guias do INPS, mas não mexerão, parece, com meu irmão das alturas. Ainda bem que o João Barreiro não precisa de alvará, não paga o BNH e usa o barro brasileiro. Mas te cuida, João Barreiro, que os homens vão te pegar. Me vim de volta a querência, onde não vão me tirar, e fico a filosofar, mateando ao calor da brasa. Talvez se tivesse asa, pagasse imposto pra voar. Ainda bem que o João Barreiro não precisa de alvará, não paga o BNH e usa o barro brasileiro. Mas te cuida, João Barreiro, que os homens vão te pegar. Mas te cuida, João Barreiro, que os homens vão te pegar. Traduzindo a emoção da nossa história, seguindo o rumo da arte gaúcha. Rádio São Luís, 100.9 FM, marca e sinal do Rio Grande. Voltamos a apresentar o Camperiando aqui pela Rádio São Luís. Hoje o nosso convidado é o Lívio Dutra, que semana que passou completou 83 anos, então quero te cumprimentar por mais esse aniversário. Espero que muitos e muitos anos ainda possam acontecer para que a gente receba sempre a sua visita aqui também. Muito obrigado, Luiz Oneide. Não é aí para também os milhares de ouvintes, né, que tu tens nos teus programas, que a Rádio São Luís também os tem. Eu sou ouvinte, né? Desde quando o senhor começou a ouvir a Rádio São Luís? Como sempre eu venho para cá. Aqui tem duas rádios, a Missioneira e a São Luís. A São Luís. O meu pai fez os estúdios da Rádio São Luís quando era ali na Venâncio Aires. Te lembra do Elias Possap? Sim, o Elias conviveu com a gente aqui ainda. Então era isso. Ele vendeu para o nosso grupo, mas todo o aniversário a gente chamava ele. Então, eu era guri e o meu pai trabalhou de carpinteiro naquele prédio onde o Elias Possap fez um estúdio, né? E apresentava ali uma espécie de galpão de estância, de músicos. Né? Vocês têm um programa aqui chamado Galpão de Estância, né? Tem. Que convida os músicos assim, sem que não estão na mídia grande. Exato. Né? Então, Então o seu Cassiano foi o carpinteiro do estúdio da Rádio São Luís. Sim, todos os edifícios, tem muitos edifícios aqui que a parte de madeira, o assoalho, o forro, as portaladas, o meu pai tem a ver. E eu, guri, ajudava. Eu ajudei, inclusive, meu pai a fazer essa torre dessa igreja, quer dizer, levar os andaimes lá em cima, né, e ir armando para depois ter as outras atividades e concluindo. Lembro bem. Não é? E, bueno, então, eu perdi o fio da tua pergunta, não é? Porque esta questão, então, da... Eu perguntei para o senhor, né, desde quando o senhor escutava. Sim, pois é. Exato. Então, ali, o meu pai fazendo aquele trabalho dele ali, a rádio funcionando, né? Eu via como é que estava o estúdio lá, como é que era o disco, como é que ele colocava o disco, como é que ele fazia os anúncios, os papeizinhos que eu lia e tinha tal. Então, eu sempre ouvi rádio. Não, a televisão, né? A televisão do Brasil começou em 50, eu acho que lá em casa chegou muito mais tarde, né? A luz elétrica chegou ali em casa, aqui em São Luís, quando eu tinha 27 anos. Eu já era bancário, eu ajudei o meu pai a puxar o fio para ter luz elétrica. Então a gente ouvia a rádio São Luís. Então quando eu venho para aqui, né, para São Luís, eu levanto
fazendo a barba com o rádio ligado, ouvindo a Rádio São Luís. Que hora o senhor costuma levantar agora? 7h30, 6 horas eu estou levantando, mas às vezes eu olho assim, uma frestinha da janela, vejo que está agora nesse tempo, né? 6, é escuro ainda. Está escuro ainda, né? É escuro, né? E já liga o rádio para depois fazer a barba. Aí, claro, ligo o rádio, né, e tal, e vou fazendo a barba e vou ouvindo, né? E aos sábados tem que ele tem um programa que ele, né, homenageia os troncos missioneiros. O Júlio Fontela. O Júlio Fontela. Paisagem missioneira. Que é um bom poeta. Ele é aqui da Vila Teresa, do Santo Antônio, né? Isso. E então eu ouço vocês. Tem o Alcides Figueiredo, né, que é um repórter de vocês, que ele furunqueia as coisas ali, vai atrás de notícias. Ele tem também um programa aí. Então eu sou ouvinte da Rádio São Luís. E o senhor, quando foi prefeito, governador, o senhor gostava dos repórteres? Não, sim, a gente tem que respeitar, é uma profissão. Tinha alguns que faziam perguntas muito... Não, tem... É evidente, a grande imprensa, os grandes jornais, as grandes rádios, são redes, são empresas, né? Então também tem as suas lógicas, né? Elas têm também o seu negócio. Então, é evidente, você tem que saber. Mas não é para estar na sua presença, mas até hoje a Associação Gaúcha de Rádio ainda lembra que o senhor foi o melhor governador para as rádios do interior. Sim, a gente trabalhou porque é uma microempresa, né? Uma pequena empresa. Exato. Né? E que tinha que ser estimulada, tinha que ter sobrevivência, tinha que servir aquela comunidade. Claro que tudo sempre se encadeia, né? As notícias, as grandes empresas de notícias no mundo inteiro, na Associated Press e outras, né? acabam, não é? A opinião delas percorre o mundo, né? E a pequena rádio, programa assim, pessoal, teu, digamos, de outro, né, ele tem uma abrangência menor, mas muito importante. Às vezes mais importante do que aquela grande empresa lá longe. Né? Mas o espaço, né, para isso acontecer tem que ser também muito, não é, preservado na visão de que, né, a pluralidade e a diversidade da informação que possibilita que o cidadão, o ouvinte, possa ir formando a sua opinião, né, para formar a sua visão das coisas. Né? É verdade. Em Olívio, a semana que passou, o senhor completou 83 anos. Semana que vem, o Pedro Hortaça vai estar completando 82. Vocês estão ali correndo carreira, né? E eu sei que toda vez que o senhor vem para cá, o senhor sempre dá uma passadinha no Pedro Hortaça. Como é que é a tua relação com ele? É antiga, porque eles são amigos do meu pai e da minha mãe, que gostavam muito dele, dos familiares dele, né? Então, é uma relação antiga que vem de geração para geração. Eu até agora, desta feita, antes de chegar aqui em São Luís, não é? Toda aquela coisa lá, ainda, se saísse de Porto Alegre no dia seguinte, eu não podia chegar em São Luís, porque o que aconteceu na BR-386 ali, com quedas de barreiras e depois de coisa... O senhor veio um dia antes? Eu vi um dia antes daquele desastre maior, né? Uhum. Mas já no meio da enchente, né, do Vale do Taquari, dos outros vales, levando de roldão as coisas, as casas e a vida das pessoas. Não é? Mas aí, então, eu digo, eu soube, né, da sua vida sim, sim, não é? O filho do Hortaça, o Gabriel, que a gente se comunica assim, me diz, o pai, o Hortaça está tendo que fazer 13 sessões de hemodiálise por semana. Uhum. Eu tinha essa experiência porque a Judite também passou por isso. 13 hemodiálises por semana, né? Isso debilita a pessoa, ela tem que ir lá, não se alimenta direito, ela chega lá né? E foi o que aconteceu. O Gabriel me disse, seu Olívio, ele veio aqui, os médicos disseram que ele tem que ficar hospitalizado. Claro, eles se preocuparam, eu também. Ele está aí, tá? Eu estava em Porto Alegre. Eu digo, eu estou indo se eu puder vencer as barreiras aí, eu estou chegando amanhã aí. Em Juiz. Então, sim, aí o meu pai está aqui, vai ficar aqui no hospital aquele, né?
e HIC, né? Hospital de Juiz de Cardiologia, HCI, Hospital de Cardiologia de Juiz, né? Juiense. Eu digo, não, mas então eu vou passar aí. E como de fato, passei lá, né? E visitei ele. Ele estava saindo de uma sessão de hemodiálise ou entrando, né? Tive uma boa conversa, tá? O filho dele, a Marianita, não é? O senhor não estava, e claro, o Gabriel, né? E aí ele te viu e melhorou um pouco. Melhorou bastante, não, eu pensei que ia chegar e ele vai estar com o Pedro. O que não é amizade, né? Mas ele ficou, ele queria, quase que cantou para ti. E então nós temos essa relação, não é, antiga, né? E aprecio dele como um cidadão, como uma pessoa, como um pai de família que teve, né, tantas situações difíceis na vida, né, e tem uma relação muito grande, muito séria com a sua arte, com sua relação também com a cultura missioneira, com os demais, né, criadores artísticos da nossa região. Tem o senhor que tem uma visão, né, geral, né, pelo fato de ter toda essa convivência também como governador, prefeito e também ministro. A nossa cultura, não por ser bairrista, mas a nossa cultura tem um sentimento mais forte? Ou é porque nós moramos aqui que a gente pensa assim? Não, tem a musicalidade missioneira ou a cultura missioneira, digamos, vem desde o tempo das reduções jesuíticas, né? Então tem uma escola antiga que depois foi dialogando com outras formas de cultura do Estado e do país, mas tem uma raiz, né? A cultura de raiz missioneira, né? Tem nesses troncos ali, mas tem também figuras importantes. Hoje o Jorge Guedes, por exemplo, é um grande músico, a família Guedes, né? Assim como os irmãos, não é, do que hoje o Luiz, nosso querido, faleceu não faz muito, né? Luiz Carlos Borges. O Luiz Carlos Borges, eu lembro que tem os irmãos Borges, lembra? Era ele e o irmão dele. Né? Eram aqui, 3 irmãos mais irmã, né? Isso, né? Então vem de longe, né? A cultura, né? A estatuária. Nós temos aqui o Vinícius, né? Que eu tenho obras dele no pátio aqui de casa, em São Luís, o Vinícius Ribeiro. Assim como tem aquele outro companheiro ali em São Borja, grandes, não é, artistas plásticos, né? Então a cultura missioneira, né, tem essas expressões variadas, diversificadas e ricas, e dialoga muito bem com as demais culturas regionais do nosso estado e da América Latina, Paraguai, Argentina, Uruguai, até chilena, peruana, né, colombiana, né? Então, o senhor sabe que eu tenho uma saudade da mostra da arte missioneira aqui. É verdade. O senhor chegou a assistir a mostra? Cheguei a assistir, sim. O Ney Malgarim, a Chuchu, outras figuras aqui. Eu tinha um professor aqui, uma bela figura também, não é? E tinha muitas pessoas. Tinha um arquiteto aqui. Plínio Ivar da Rosa. Plínio Ivar da Rosa, outras figuras importantes que levaram essa ideia, ela foi, mas depois tinha um diálogo com aquela região das missões, não é? O sul do Paraguai e o norte da Argentina faziam uma troca, uma permuta, né? Num ano se ia daqui para lá, no outro ano vinha de lá para cá, não é? Eu acho que essa é um veio que precisa ser retomado. Verdade. Olívio de Oliveira Dutra. Seu criado. Muito obrigado pela sua gentileza de aceitar o nosso convite. Fiquei muito honrado. Pois é, eu cheguei aqui e te disse, olha, não é, Luiz, tu me falou, não é, no programa, e eu me lembrei que eu tenho um livro do Paulo Mendes, que eu gosto dele, né? Que é Camperiadas, o nome desse livro. Ele é um autor de vários livros, ele tem uma coluna no Correio do Povo, né? Sim. Eu encontro ele em várias coisas, inclusive no Festival da Barranca. Né? É um sujeito muito modesto, ele é aqui de Cacequi, se não me engano. Né? Então eu acho ele muito rico, sim. Ele é se tem autores assim que expressam bem a alma do
gaúcho simples, e o jeito de, né, puxar um assunto, emendar com outro, né, e tal. E o Paulo é um bom exemplar dessa linha. Né? Deixa eu te dizer aqui, só para lembrar, porque eu não queria deixar aqui a riqueza que ele disse, que a nossa cultura. Ele diz assim, aprecio demais a nova geração de poetas regionalistas do nosso Rio Grande. Engana-se quem acha que depois de Aureliano de Figueiredo Pinto, grande personagem, médico aqui em Santiago, poeta, escritor, o Paulo Mendes, que se formou na universidade, ele fez um trabalho de conclusão de curso, foi sobre o Aureliano de Figueiredo Pinto. Ele cita o Sérgio Jacaré, famoso Sérgio Jacaré, o Jaime Caetano Brown e o Aparício Silva Rilo, ele cita como figuras, né, da geração mais anterior, né? E a poesia gauchesca caiu no marasmo. Quem pensa assim está errado, diz ele. Aí estão Mauro Moraes, ele começa a citar, né? O Rodrigo Bauer, o Gujo Teixeira, o Miro Teixeira, o Salvador Lamberti, Nilo Bairros de Brum, o Jairo Lambari Fernandes e Chiru Antunes, para provar o contrário. Ele diz que não se esgotam, né, na geração anterior, prosseguem. Né, tem germinação, esse plantio e essa semente, né? Então, coisa boa. Verdade. Muito obrigado. Conversei aqui no Camperiano com Olívio Dutra. E agora, para nós fechar, vamos tocar então a do teu amigo. Pedro Hortaça. Que bueno. Companheira. E que é letra do nosso querido vice-prefeito de Garruchos. Carlos Cardinal Oliveira. Tá bueno. Aqui na 100.9. Alma da querência, companheira de muitas caminhadas, fibra de mulher, doce paciência, das sangas cruzando as canhadas, fibra de mulher, doce paciência, das sangas cruzando as canhadas, companheira, que sonhei desde guri, aroma de flor silvestre, catiporã e boti. Jeito terno de servir o mate, no gesto firme diante as incertezas, quanto apoio no mais duro embate, quantos carinhos pra matar tristezas, quanto apoio no mais duro embate, quantos carinhos pra matar tristezas. Companheira, que sonhei desde guri, aroma de flor silvestre, catiporã e boti. Vamos mateando nossas alegrias, veja que lindo
filhos que criamos, aquecendo nosso amor todos os dias. São seivas puras dos mates que cevamos, aquecendo nosso amor todos os dias. São seivas puras dos mates que cevamos. Companheira, companheira, que sonhei desde guri, aroma de flor silvestre, Cotiporã e Voti.